E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Ele tinha um interesse, né? Uma vontade e uma preocupação também. Ele queria saber o que é que estava faltando para ele. Lá em Lucas 18, essa mesma passagem, Lucas ele descreve esse rapaz assim, como um dos principais, uma pessoa importante. E mais lá na frente, até por causa do título, você vai ver que esse rapaz aí, ele tinha posses, ele era rico. Quer dizer, era uma pessoa influente, era uma pessoa com condições, era uma pessoa com uma possibilidade de ajudar, de poder fazer algo ali por aqueles que estavam trabalhando com Jesus e pelo próprio Jesus. Mas era uma pessoa conhecedora da palavra. Ele era judeu, ele trabalhava na sinagoga, ele era da parte dos escribas, dos fariseus, e ele conhecia a palavra, ele observava, ele conhecia Deus, ele andava nos caminhos de Deus. Quer dizer, ele era uma pessoa, ele acreditava ser uma pessoa de Deus, ele acreditava servir a Deus. Tanto é que ele diz aí: quais os mandamentos? O que eu devo guardar? Jesus falou para ele: guarda a palavra. Mas o que é que eu devo guardar? Jesus citou para ele: olha, você não deve matar, você não deve roubar, você não deve mentir, você não deve adulterar, você deve honrar o seu pai, a sua mãe, você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Ele falou: não, mas tudo isso aí eu faço. Quer dizer, na concepção dele, no entendimento dele, tudo que era necessário fazer para ser de Deus, ele fazia. Está dando para compreender, gente? Sim ou não? Ele fazia de todo o coração. Mas o primeiro ponto aqui, é interessante isso aqui. Ele chega para Jesus e fala: bom mestre, Senhor, o que é que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus olhou para ele e viu as condições do rapaz, ele sabia, ele conhecia. Mas Jesus não fez diferença nisso. Jesus o tratou como qualquer outra daquelas pessoas. Dá para compreender isso, gente? Sim ou não? Jesus não deu jeitinho, Jesus não abriu precedente para ele, Jesus não deu privilégio. Ele falou a verdade, ele falou: olha, primeiro que bom só existe um, bom é Deus, só tem um, eu não sou bom, bom só existe um. E outra, para você alcançar a vida eterna, mesmo conhecendo, mesmo entendendo, mesmo cumprindo as palavras, o mandamento, mesmo andando na retidão que ele achava ser a retidão, que ele entendia ser a retidão, ele não tinha certeza da salvação dele. Dentro do coração dele ele não tinha. Amém, gente? Ele não tinha essa certeza. E Jesus repreendeu ele, falou para ele, falou: eu não sou bom não, bom só tem um. Mas se você quer ter a sua salvação, então você deve guardar o mandamento, você deve andar segundo a palavra, a vontade de Deus. É assim que você deve ser. E ele falou: bom, mas quais são? Jesus explicou e falou: isso tudo eu já faço. Então o que é que falta? O que é que faltava para ele? O que é que ele precisava? Eu e você, nós temos concepções, nós temos entendimentos dentro de nós. Nós entendemos. Se perguntasse aqui, quem tem certeza da sua salvação hoje? Talvez todos dissessem que tem essa certeza. Aquele que conhece, que ouviu falar de Deus, aquele que entende, que crê em Deus, aquele que entende, que anda com Deus, porque frequenta uma igreja, porque faz orações, esse daí, ele entende que ele está salvo, ele acha que ele está salvo. Essa é a interpretação dele. Mas achar não é o suficiente, nós temos que ter certeza, não é assim que funciona? Sim ou não? Se eu falar fica de pé, você vai ficar. Por que você vai ficar de pé? Porque eu estou mandando? Simplesmente? Não. Porque você tem certeza que você vai ficar em cima das suas pernas, elas vão suportar. Você chegou andando até aqui. Está dando para compreender? A certeza é diferente de só falar, de só dizer.
ela é acompanhada de atitude. Amém, gente? De convicção. Mas o rapaz, ele cumpria a palavra. Mas ele sabia que tinha alguma coisa ali faltando. Alguma coisa dentro dele, no mais profundo dele. Porque a salvação, ela é confirmada aí dentro do seu coração, no mais íntimo. Lá depois da onde estão as preocupações com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, com as adversidades da vida. Lá depois de todos os problemas que você tem um lugar lá atrás de tudo isso, no mais profundo, que confirma que Deus está aí, está na sua vida, Ele age, que você tem Ele no seu coração, que ainda que tudo pareça muito difícil e até improvável, Deus, Ele fará com que aconteça. Sabe esse lugarzinho aí dentro? É aí que também tem a garantia, a certeza da salvação. Esse rapaz, ele não tinha, mas ele cumpria a palavra. Ele era conhecedor. Ele entendia. O que é que faltava? Faltava alguma coisa para ele. Aí continuando, Jesus falou, aliás, versículo 21, né? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e faz o quê? Mas não seria melhor que seguisse com condições? Não seria melhor que seguisse? Poxa, porque se hoje é difícil, com todos os recursos que se tem, imagina naquele tempo, imagina naquela época, como não era duro demais. Mas olha o que Jesus, ele trabalha da maneira inversa. Ele falou: vai, vende o que você tem, dá para os pobres e vem, aí você me segue, aí você vai ser achado perfeito. Mas será que então Jesus era contra aquilo que ele tinha? Contra as posses dele? É claro que não. Mas Jesus, ele entendia que o rapaz, ele tinha o seu coração nas coisas do lado de fora, nas coisas que existiam fora. Ele confiava, ele acreditava na palavra, ele seguia a palavra, ele andava segundo a palavra, ele conhecia a palavra, mas ele não vivia a palavra não era viva dentro dele. Dá para entender a diferença, gente? A confiança dele, a vida dele não estava em Deus. Ele tinha Deus, ele acreditava em Deus, mas ele não estava em Deus. Lá na frente, em João, Jesus falou assim: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim, como é que é a passagem? Vocês lembram ou não? João 15, da figueira, como é que é? Da videira, verdadeira. Agora eu falei figueira. Como é que era? Se vós e as minhas palavras pedireis o que quiser, se permaneceres em mim, quer dizer, eu tenho que estar em Deus e Deus estar em mim. Mas o rapaz talvez até estivesse, ou confiasse, ou acreditasse até certo ponto, mas ele tinha o coração dele, aquilo que pertence a Deus, aquele lugar que eu falei, lá dentro do seu coraçãozinho aí, onde você sabe, tem a convicção da presença de Deus, sabe lá? É lá que habita Deus, é lá que Ele está, é lá que Ele faz morada. Agora há um problema sério se essa convicção não existe, se essa certeza não existe, se essa certeza de que mesmo tudo parecendo perdido, Deus vai agir no final de tudo e vai nos dar a vitória. Se isso não existe, então é um sinal de que tem alguma coisa aí que não está funcionando como devia. Dá para compreender, gente? Sim ou não? E aí, ele falou: vai, vende o que você tem. Ele corrigiu aquele que poderia dar mais, aquele que poderia ajudar mais. Hoje, infelizmente, a gente não vê assim. Passa-se a mão, tolera-se, não ensina-se. Mas por quê? Porque talvez aconteça isso aqui, ó. O rapaz ouviu e ele falou: bom, mas como é que pode? Eu posso ajudar tanto, eu posso fazer tanto, eu posso dar uma força de uma tal maneira, e ele não quer isso. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me sustentar? No que eu vou me segurar? Como que eu vou fazer? Ele era dono de muitas propriedades, vai estar escrito aí depois. Continua lendo aí. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste. Por ser o quê? Dono de muitas propriedades. Quer dizer, ele tinha muita coisa, ele tinha poder, ele tinha nome, ele tinha posição, ele tinha posses. Ele sabia que através daquilo portas se abriam, condições eram dadas. Ele sabia que ele tinha condição. Então ele ia, mas confiando naquilo que ele tinha. Ele vivia, ele acreditava em Deus.
ele fazia cumprir a palavra, mas tinha algo que não era Deus, em que ele se segurava. E o que é que faz com que muitos de nós até não tenhamos essa certeza dentro da gente? O que é que nos falta? O que é que precisamos? Nós precisamos exatamente isso aqui, ó. É nos despojar, tirar de nós o apego a esse tipo de coisa. E essa riqueza aqui, no caso dele, eram propriedades. Mas tem gente que é rica, que é milionária de problemas. Tem gente que é rica, que é milionária de rancores dentro de si, de sentimentos ruins, e não conseguem se desprender daquilo. Vive presa ao que passou, e o passado a gente não consegue mudar. O que passou ficou para trás. Está dando para entender? Mas é possível mudar o futuro. Como? Plantando a boa semente hoje. Veja que ele chegou para Jesus e ele recebe a oportunidade de mudar a história da vida dele. Jesus estava dizendo para ele o quê? Você tem que estar apegado a Deus, você tem que ter a sua riqueza, o seu tesouro. O que é riqueza, gente? O que significa riqueza? O que significa tesouro? Por que o mundo corre atrás dessas coisas? Por que as pessoas desejam isso desesperadamente? Para terem a provisão nas suas necessidades, para suprir aquilo que precisa. Está dando para entender? É o suprimento na hora da necessidade. Eu quero poder ter para não precisar, mas se eu precisar, eu tenho de onde recorrer. O rico não trabalha assim, ele entende o quê? Eu não preciso de ninguém, eu tenho. Eu não preciso me aproximar de ninguém, eu tenho. Eu não preciso daquilo, eu tenho. Na realidade, eu e você, nós não temos nada se não tivermos Deus na nossa vida. Porque todas as coisas passam. Hoje você tem alguma coisa, amanhã você não tem mais. Alguns se apegam, isso é muito comum, ao título, se apegam à doutrina, se apegam ao tempo que tem na igreja, tempo que tem, que conhece o evangelho, o conhecimento que tem, as pós-graduações, a teologia. Só que nada disso salva o título que a pessoa tem, pelo contrário, é capaz até de enterrá-la, de matá-la. Porque a igreja, ou as igrejas, as religiões, antes de trazer e dar o título para a pessoa, ela enche a pessoa de doutrina. É ou não é verdade? Olha, isso pode, isso pode, isso pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aí a pessoa se enche disso primeiro. Aí ela entende o quê? Bom, se eu pratico isso e isso não pode, eu não posso ser de Deus. Ao invés de trazer a pessoa para perto de Deus, fez o quê? Lançou para longe, afastou a pessoa. Quando na verdade, nós precisamos tirar tudo isso que existe aí. Essa riqueza, ou essas coisas que valem muito. Não, mas eu fui humilhado, eu fui pisado, foi assim, foi essa, não importa o que seja. Interessa. Interessa que você esvazie seu coração de tudo isso e atenha-se, apegue-se somente a Deus. Faça dele a sua riqueza. Porque se outra for a sua riqueza, o caminho é esse aqui, ó. É sair triste, é sair para longe, se afastar e nunca mais voltar, não conseguir alcançar aquilo que é realmente o mais importante, o mais valioso. Está dando para compreender, gente? Sim ou não? E é assim que muitos fazem, infelizmente. Aí o rapaz, ele viu o quê? A balança dele. Ele colocou na balança dele. O que é mais importante? O que é mais importante? O que vale mais? Nós fazemos isso direto. A gente faz isso todos os instantes. O que é mais importante? Outro dia eu até chamei o Leandro. Mostrei para ele aqui essa casa do lado que está sendo construída aí. E eu falei para ele, irmão, ó, dá uma olhada aqui, ó. Desde que eu vim para cá, a gente alugou o salão, começou aqui a arrumar, e pintura, eu fico olhando o homem ali, o homem sozinho. Ele abriu vala, ele tirou barranco, ele tirou terra, e só quem já tirou terra na vida sabe como é difícil. No final do dia a mão está arrebentada, você não consegue nem movimentar, é ou não é verdade? Quem já tirou sabe. Ele abriu, ele colocou esquadro para ver se o quadrado das vigas lá que ele ia fazer no chão, estava tudo direitinho. Aí, um dia eu me interessei em saber, porque sozinho trabalhando, rapaz, o homem deve ser muito avarento, porque ele não chama ninguém para ajudar, e é com sol, e é com chuva. Aí veio o segredo, é que essa casa aqui é minha. Ou seja, o que é importante para si, o que vai poder dar algum tipo de benefício, proporcionar algum benefício, isso se empenha força. Seria bom para ele andar com Jesus, ter o título que aqueles demais tinham, serem vistos como aqueles ali eram vistos. Foi a última viagem de Jesus, foi a volta de Jesus,
Jesus estava voltando para que o propósito de Deus se cumprisse. Se você ler tudo aí, você vai entender isso daí. Ele estava voltando já para que fosse finalizada a obra de Deus ali através dele. Era assim, essa era a situação. Aí esse rapaz recebe a última oportunidade dele. Ele cruza com Jesus. Quantos não queriam cruzar com Jesus? Aí ele pergunta: o que eu preciso para a vida eterna? O que eu preciso para a minha salvação? Porque o mais importante de tudo é a salvação da sua alma. Você precisa de muitas coisas, e a gente sabe. E todas elas são importantes. Eu também preciso. Todos nós necessitamos. Mas o que é mais importante? Mas uma coisa é garantida: aquele que alcança a salvação alcança o reino de Deus. E o que alcança o reino de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas sobre a vida dele. Dá para compreender, gente? Sim ou não? Aí continuando, o rapaz pegou e foi embora. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Uma vez eu ouvi uma história que tinha um tal de um buraco nas muralhas lá, e que aquilo chamava agulha, que aí passavam os camelos lá para dentro, para não passar pela tal como se fosse um alfândega. Conversa fiada. Jesus estava falando da agulha mesmo, que muitas aqui já costuraram roupa, era disso que ele estava falando. Depois, se você se aprofundar, estudar, você for ver, você vai entender isso aí. Estava falando mesmo, porque era impossível, humanamente falando, porque o coração está pegado. O coração se apega, o coração isso eu aprendi com uma pessoa que eu tenho como uma referência para mim, me ensinou demais. Coração é pensamento, sentimento e vontade. Pensamento, o meu pensamento tem que ser o pensamento de Deus e em Deus. A minha vontade tem que ser a vontade de Deus, e os meus sentimentos têm que ser os sentimentos de Deus. Quais os sentimentos, quais as vontades? Será que tem algo de ruim? Não, não tem. Tudo é ligado a Deus. Nós temos que estar nele. Esse rapaz aqui, o coração dele estava nas coisas materiais. O dele estava nas propriedades, nos bens. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer você entender isso. Mas o meu, o seu, o de muitos, estão presos no quê? Estão ligados no quê? O que é a riqueza? O que é o tesouro? O que é importante? Tem gente que diz assim: para mim importante é ter a minha família na presença de Deus. Isso é de suma importância, é de vital importância. É maravilhoso você ter a sua família na presença de Deus. Mas se você passar Deus, se você mostrar Deus para as pessoas, aí elas vão ver esse Deus, vão conhecer esse Deus e vão andar na presença dele. Está dando para entender, gente, a diferença? Isso é mostrar Deus. Mas como é que alguém desesperado, agoniado, triste, abatido, como é que esse mostra a Deus? Se Deus, o que demonstra a Deus é o brilho, é o resplendor, é a glória. Dá para compreender? Sim ou não? Uma coisa é você passar pelos problemas. Se você edifica na rocha, o vento bate, o rio transborda e você permanece ali firme. Você está na rocha, você está ali. Uma vez, o próprio Jesus, ele foi levado para o deserto, mas ele foi levado pelo Espírito. Primeiro ele foi, se batizou, passou pelas águas, sepulta-se a antiga, a velha criatura. Aí ele levanta da água, nova criatura. Aí vem o Espírito Santo na forma, simbolicamente, como um pombo, vem sobre ele. Dali ele tem força, capacidade para enfrentar o deserto. Ele não foi levado antes. Aí ele suporta, passa e é aprovado. Dá para compreender isso? Como que eu e você vamos vencer? Nós vamos vencer tendo Deus dentro de nós, porque o que nos sustenta é a presença desse Deus, o que nos fortalece é a presença de Deus. Dá para compreender, gente? Sim ou não? Então, lhe disse Jesus, seus discípulos: em verdade, verdade vos digo, quão difícil, digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus é o quê? Diga glória a Deus.
tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Mas para Deus tudo é possível se estivermos nele, se crermos nele, se confiarmos nele, se ele for o alicerce da nossa vida. Está dando para compreender, gente? Sim ou não? Dá ou não dá? Ai, como eu queria que você entendesse. Que tem coisa que não... Só Jesus. Só Jesus. Aí ele continuando, ele disse... Então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e ti. Quem era Pedro? Quem era Pedro? Pedro era o que, gente? Pescador. Ele vivia da pesca. Era a vida dele, era o que ele mantinha a casa, o que ele mantinha a família, era o sustento dele. Ele era pescador, ele vivia daquilo. O que Pedro era? Pedro era pescador. Aí aparece Jesus na vida de Pedro. Vai com Pedro para o meio do mar. Vai lá e joga uma rede na água. Mas a gente esquece de lembrar que antes, Jesus vinha descendo, chegou na beira da praia, tinha uma multidão ali, e Jesus ia pregar. Tinham vários barcos na beira do rio, na beira do mar, sei lá, título que se dá, nome. Mas os barcos estavam ali. Todos estavam recolhendo as suas redes. Haviam terminado lá, nada tinha dado certo. Aí Jesus se coloca ali, e ele precisa de um barco para poder fazer o quê? Pregar, falar, levar a mensagem, ser usado, um barco. E dentre todos aqueles ali, qual foi o barco que Jesus entrou? Foi o de Pedro. Será que Jesus pegou e falou: dá licença, irmão, sai da frente aí que eu vou usar o seu barco? Foi assim que ele entrou? Não é assim que ele entra na minha vida, não é assim que ele entra na sua. Não foi assim que ele entrou no barco. Com certeza Pedro deve ter dito para ele: olha, está aqui, Senhor, usa. Pedro dispôs do barco dele para que Jesus usasse. Eu dispus do barco da minha vida um dia para que Jesus usasse. Você também fez isso na sua vida. Você dispôs do barco da sua vida para que Jesus usasse. Quando você o aceitou, quando você passou a viver com Ele, quando você colocou nele toda a sua esperança, a sua confiança, quando você fez dele a sua riqueza. Aí o barco se afasta, Jesus prega, faz o que tem que fazer, aí vira para Pedro e fala o quê? Ó, joga a rede lá no mar. E Pedro jogou a rede, puxou, a rede veio lotada de peixe. Que maravilha. Pedro tinha passado a madrugada, não tinha pego nada. O senhor está fugindo da pregação, não. Presta atenção que você vai compreender. Ele puxou tudo para dentro. O barco empinou, empinou. Ficou cheio. Abençoou até os outros que estavam lá. Até os que não emprestaram o barco foram abençoados. Vem todo mundo para cá, encher os barcos de peixe. Aí voltou no dia em que Pedro conseguiu a riqueza dele, a prosperidade dele, aquilo que ia dar um lucro maravilhoso para ele. Chega o Jesus e fala: irmão, deixa tudo aí, esquece, não olha para isso não, deixa de lado, vem e me segue, porque a partir de hoje você vai ser pescador de almas. Aí o Pedro olhou para todos aqueles peixes e falou: Senhor, deixa eu vender primeiro. Não foi isso que ele fez? Hã? Sim ou não? Foi isso que ele fez? Fala, gente, não tem vergonha não. Todos nós estamos aqui, estamos aprendendo. Ele não fez isso. Olha a diferença. Olha a diferença do outro. Ele tinha no que se prender. Quer outro exemplo? Um tal de Nicodemos, que era principal, que vivia na sinagoga, que ensinava, era político. Ele representava muitos, era uma autoridade, significava muito. Aí ele foi até Jesus e reconheceu Jesus. Mas como ele foi? Foi à noite, para que ninguém visse. Para que aqueles que o respeitavam não vissem que ele estava indo atrás daquele que eles queriam caçar de todo jeito. Foi à noite, reconheceu Jesus, reconheceu, mas ele não queria ele ser reconhecido. Está dando para compreender, sim ou não, gente? Ele não estava disposto a abrir mão daquilo não, porque era importante para ele. Jesus falou para ele: só dá para compreender se nascer de novo. Nascer de Deus, nascer da água e do Espírito. Nascer de Deus. Aí ele falou: como assim? Não dá? Não estou entendendo, tem que voltar para o ventre da mãe, tornar pequeno. Ele falou: você ensina tantos e não está entendendo o que eu estou dizendo? É isso mesmo que você está ouvindo. Você tem que abandonar tudo, se desprender dessas coisas. Eu dependo de Deus, eu vivo com Deus, a minha força é Deus, a minha fortaleza é Deus. Deus é quem me sustenta, o meu socorro vem do Senhor, Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. E viver isso daí, viver isso a cada dia. Viver isso verdadeiramente. Deixar de lado as demais coisas. Esses não fizeram isso aí. Esses aí ficaram ali com um pé lá, outro cá.
E está cheio de gente que fica desse jeito aí. Um pé lá, outro cá. Um pé lá, outro cá. Eu quero Deus, mas como é que eu faço com isso? Eu quero Deus, mas como é que eu faço com aquilo? Eu quero Deus, mas se eu fizer isso, eu desagrado fulano, ciclano, beltrano. Se eu fizer isso, eu vou perder aquilo outro. Se eu for realmente seguir o que o meu coração fala, vai dar esse ou aquele problema, enfim. As pessoas botam na balança e elas sempre vão decidir, eu e você, nós sempre vamos decidir por aquilo que for mais importante para nós. Quem está compreendendo, gente? Quem está entendendo verdadeiramente? A gente sempre vai decidir por isso, por aquilo que for mais valioso. Aí Jesus fala para Pedro, larga tudo aí, irmão, deixa aí, vamos embora comigo. Mas Pedro tinha família, Pedro tinha casa, filhos, Pedro tinha esposa, Pedro tinha responsabilidades, e o que fazer? Seguir esse homem, porque só ele tem a palavra da vida eterna. A vida eterna está com ele, a vida eterna está com Jesus. A minha vida e a sua vida tem que estar com Jesus. Nós só temos vida com ele. O resto passa, o resto é vento. Aí o rapaz desapareceu. Jesus falou isso aí. Aí Pedro vem e pergunta para ele, né? Fala, pera um pouco, preciso ver meu lado aqui, porque eu e esses aqui, nós deixamos tudo. Nós abrimos mão de tudo. Deixamos tudo para trás, deixamos uma vida, deixamos uma carreira, deixamos tudo que a gente tinha para trás. E a gente foi e seguiu. Porque a gente acredita no Senhor, a gente crê que o Senhor realmente é o Filho de Deus. A gente acredita realmente que é assim que deve ser feito. Eles eram judeus, gente. Eles tinham costumes dentro deles, eles conheciam a palavra, eles andavam na crença deles, eles andavam com Deus. Mas eles chegaram à conclusão de que tinha alguma coisa que não estava dando certo. E aquele homem tinha alguma coisa de diferente, né? Verdadeiramente tinha. E aí, olha a resposta de Jesus no versículo 28, perdão. Isso é para mim, é para você. Porque hoje Pedro, João, Marcos, Deus, a turma toda, André, eles já não estão mais aqui. Quem está aqui sou eu, é você, nós é que estamos aqui. Aí diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguis, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, a salvação na vida eterna, no porvir, vocês têm lugar garantido. Vocês entregaram, estão andando realmente, vocês estão aí hoje, vocês estão, ele falou 12. Naquele dia, tinham 12, Judas estava nesse meio aí. Naquele dia todos estavam salvos. Isso aí mata essa tese ridícula que estão inventando hoje, que uma vez salvo, salvo para sempre. Entendeu? Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí a pessoa, você já está salvo, você aceitou Jesus? Está salvo, não se preocupa com nada não. Vai, faz o que você quer fazer. Vai para a gandaia e se vira aí, depois está tudo certo, você já está salvo. Mentira isso aí. Aqui, 12 lugares. Mas aí teve um no final das contas que se perdeu. Eu e você hoje estamos salvos. Se esse Deus for a nossa riqueza, nós estamos salvos. Aí desanda para ver o que acontece. Perde. E perde mesmo. Deus, ele cita uma referência de um dos homens que ele mais amou, que era especial para ele, chamado Jó. E ele fala assim, olha, esse aqui é íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Eu até falei já disso outro dia aqui, se desviar do mal. Eu estava dando exemplo. O seu Florisvaldo, falei para ele, fala lá para o delegado que você só estava dirigindo o carro. Você não entrou no banco, você não deu voz de assalto, você não apontou arma para ninguém, você não tocou no dinheiro. Mas você só está dirigindo, não, eu só estava dirigindo o carro, seu delegado. Eu não sou inocente. Vai para a cadeia do mesmo jeito. É ou não é verdade? A pergunta é, será que com as coisas de Deus que são muito mais santas e importantes é diferente? Responde aí dentro do seu coração. Aí, continuando. Cadê onde que eu estava? Versículo 29. E todo aquele, veja que primeiro ele fala no porvir, vida eterna. Depois, pastor, é muito bom, mas e agora? Porque, e as necessidades de hoje? E aquilo que eu preciso hoje? E todo aquele que tiver deixado casas, quantas? Uma? Várias. Casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos,
por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará o quê? A vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão o quê? Os primeiros. Quem são os primeiros? As primícias, os importantes, aqueles que se acham importantes, muitas vezes. Mas esses aí, se não vigiarem, e se derem valor mais às suas riquezas aparentes que existem por aí, riquezas que podem ser tanto bens materiais, como posição, e é muito bom, gente. Eu falo isso para você, com experiência de cadeirinha. Ter posição é bom demais. É muito bom. Ter posição é bom. Ter título é bom. Mas nada se compara a ter a presença de Deus no seu coração, na sua vida. Coloca isso no seu coração. Nada é mais valioso, nada é mais satisfatório. Mesmo que você olhe para o lado às vezes e fale, meu Deus, mas que dureza. Mas é uma dureza diferente, porque é uma dureza com Deus. Não é dureza de dificuldade. Está dando para compreender, gente? Sim ou não? Em todos os aspectos da vida. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos. E os últimos? Aqueles que ninguém dá nada por eles. Faz diferença. Se sair hoje, vem 2 amanhã. Sai um hoje, vem 2 amanhã. Quer sair, sai, não está satisfeito, come menos, Esses são os últimos. Esses são os que menos têm valor aos olhos do homem. Mas para Deus eles serão o quê? As primícias de Deus. Deus está nos despertando hoje. Ele está falando no meu coração, Ele está falando no seu. Todos nós aprendemos. O que é que deve ser o seu tesouro, a sua riqueza? Deus. O que é que você deve priorizar? Deus. A quem você deve agradar acima de tudo? Se eu fizer alguma coisa que te agrade, glória a Deus, eu vou ficar feliz. Eu quero fazer alguma coisa que te agrade. Eu quero fazer alguma coisa que você se sinta bem. Que você diga, olha, gostei daquilo que aquele pastor fez. Mas se eu tiver que fazer algo que te desagrade naquele momento, se é de Deus o que eu estou fazendo, Deus vai criar uma ocasião, vai proporcionar um momento, e Ele vai dar para você um entendimento. Se eu e você somos de Deus, não se preocupe, porque mais cedo ou mais tarde, aquele que se desagradou e ele for de Deus, Deus vai dar compreensão para ele. Ele vai dar um entendimento no coração dele. Dá para entender, gente, isso? Sim ou não? Deus está nos despertando hoje. Se eu e você acordarmos para isso, vai ser maravilhoso a obra dele na nossa vida. Hoje Ele sela essa salvação, que é tão importante, que é tão valiosa, que é tão citada, que é tão falada, mas que na realidade ninguém sabe o que é. A maioria não sabe o que é, não sabe se tem. Então você vai analisar o seu coraçãozinho aí hoje. Pesa. Sua riqueza, seu tesouro. Abrir mão de riqueza, de tesouro é fácil? É ou não é? Não é fácil? Mas é só ir vender tudo e dar para os pobres? É ou não é? Não é fácil. Não. É abrir mão, é doer, é desagradar, é desvencilhar, cortar muitas vezes raízes, cortar relacionamentos que prejudicam, mas que não podem ser mais valiosos, mais importantes do que a sua vida com Deus. Amém, gente? Não tem nada que possa se comparar a isso. Absolutamente nada. A ter Deus na sua vida, a andar com Deus.